Olá, estamos aqui reunidos para mais um Café com Saúde na Jolivie. Meu nome é Daniel Cunha e hoje eu te convido a conhecer mais sobre um assunto que no meio da medicina ainda é um pouco negligenciado, pouca gente conhece, mas é um assunto muito importante que casa completamente com o que a gente prega aqui na Jolivie, que é uma especialidade dentro da medicina conhecida como medicina de família e comunidade. Para falar sobre ela, a gente convidou hoje o Dr. Michael Iari. Tudo bem, doutor? Graças. Muito obrigado. O Dr. Michael é um apaixonado pela medicina de família e comunidade. Ele é especialista em medicina de família e comunidade e também é especialista em medicina antroposófica, e hoje ele vai falar um pouco para a gente como é que funciona essa especialidade, né, doutor? Mas você se especializou nisso, é um apaixonado por isso e queria entender aí o que é que te levou a esse caminho e por que você acha que é importante que isso cresça daqui em diante no Brasil e como é no mundo. Daniel, muito obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Eu sou um apaixonado por medicina de família e comunidade porque eu gosto muito de medicina, né? Então, na faculdade de medicina, eu gostava muito de muita coisa. E eu não sonhava com uma especialidade médica em específico. E gostava muito de atender no hospital, gostava muito de atender na comunidade, gostava muito de ambulatório, e a gente vai ficando um pouco perdido, assim. Gostava muito de psiquiatria, gostava muito de clínica, gostava muito de cirurgia. Puxa vida, o que é que eu vou fazer, né? Quero tudo. Eu quero tudo. Porque tudo é muito bonito e tudo é muito desafiador. E quando a gente consegue ajudar alguém, é uma alegria. A alegria principal do médico é quando ele percebeu que ele conseguiu ajudar alguém, né? Então eu tive um professor, graças a ele, esse professor começou a falar para mim sobre saúde coletiva e começou a falar para mim sobre medicina de família e comunidade. E que eu, na altura do meu 5º ano de medicina, não tinha ouvido falar ainda. Então, graças a esse professor, eu comecei a ler sobre. Ele me deu uma literatura para ler que era inglesa, sobre a experiência da medicina de família inglesa, que é uma das mais antigas do mundo, a medicina de família inglesa, muito boa. E aí eu comecei a ficar apaixonado por isso. Então me formei e aí decidi fazer a residência médica em medicina de família e comunidade. E o que é, na prática, assim, medicina de família e comunidade? Medicina de família, uma das perguntas interessantes é assim, se você atende tudo, você é especialista em quê, afinal de contas? Se você atende criança, se você atende mulher, se você atende adolescente, se você atende um adulto, se você atende idoso, se você faz um pré-natal de uma gestante, você é especialista em quê, né? Então esse é um jeito bom de explicar o que é medicina de família e comunidade. Medicina de família e comunidade é especialista em atenção primária à saúde, né? Então o que é atenção primária à saúde? É esse nível de atendimento, de assistência à população, que é um nível que realmente a gente chama de porta de entrada, onde toda uma família ou toda uma comunidade é atendida, né? Então é esse grande generalista, é esse grande clínico geral, né? No Brasil a gente tem uma cultura ainda de chamar o generalista de clínico geral, né? Então esse clínico geral, esse generalista, atende realmente tudo. Então ele precisa saber bastante medicina, ele precisa ser um clínico bastante bem experimentado, bem formado, e ele, além da própria clínica, ele faz alguns procedimentos também, né, de baixa complexidade. Então, nós somos especialistas em gente, a gente gosta de dizer, né? A gente gosta de dizer que a nossa complexidade, a principal complexidade da especialidade, está em conhecer as pessoas, atender as pessoas no que elas precisam, atender esse indivíduo, né, todas as idiosincrasias, tudo que é singelo nesse indivíduo, atender essa família desse indivíduo e a família do século XXI, que pode ter 30 mil formatos, né? E atender a comunidade em que essa pessoa vive, né? Então, por exemplo, a gente não consegue chamar as pessoas que a gente atende de pacientes, a gente chama de pessoas. Não está centrada num órgão do corpo, que não está centrada numa faixa de idade. Isso, exatamente. Então você pega, por exemplo, sei lá, um cardiologista, né? Ele precisa ser especialista em todo o sistema cardiovascular, né? Você pega um geriatra, ele é especialista em todas as questões do envelhecimento, né? Você pega um cirurgião, ele precisa ser especialista em cirurgia, seja geral, seja vascular, seja, né? Na medicina de família e comunidade você é especialista em gente, então você precisa saber medicina bastante, o máximo que você consegue, né?
É óbvio que o médico de família e comunidade não sabe tudo e nem pode saber, claro, o tamanho da medicina é gigantesco, mas essa especialidade quer conseguir ajudar as pessoas nesse primeiro nível de qualquer sistema de saúde, seja ele qual for, público, privado, né? Incrível isso, porque casa exatamente com a nossa proposta aqui na Jolivie, né, doutor? Que é empoderar as pessoas e tratar as pessoas como pessoas, né? Não como pacientes necessariamente, mostrar que as pessoas têm essa autonomia para cuidar da sua saúde. E a gente, por exemplo, o médico de família e comunidade é um pouco escasso no Brasil, não? Assim, onde é que a gente encontra? Onde estão esses médicos de família e por que não tem mais? Se é algo que a gente está precisando tanto, assim, né? Qualquer sistema de saúde, eu fico brincando, inteligente, vai investir muito em atenção primária. O primeiro motivo é que investindo em atenção primária, eu crio saúde na população. O segundo motivo é econômico. Quanto mais saudável está a população, menos custo de saúde eu tenho para esse sistema. Simples assim. Então, se você pegar países como Canadá, Inglaterra, Austrália, Alemanha, todos os países escandinavos, todos eles investiram pesadamente em atenção primária à saúde. E a base, digamos assim, em termos médicos desse sistema é o médico de família. No Brasil, isso tem uma história um pouco diferente por causa da história da saúde brasileira, né? Mas com o advento do SUS em 88, isso começou realmente a mudar mais. Então, o grosso dos médicos de família e comunidade no Brasil ainda estão no SUS, mas é um movimento recente também, nos últimos 5, 6 anos, eu diria, de uma migração dos médicos de família e comunidade do SUS para o sistema privado. Né? Então, hoje você tem também empresas de saúde, grupos grandes de saúde no país, que investem no médico de família por esses motivos que eu te falei. Né? Sim. Se esses clientes dessas empresas estão mais saudáveis, o custo deles é muito mais baixo. Sim. Né? Então, você imagina um idoso que poderia ser internado, que era internado 2, 3 vezes ao ano, o custo disso para uma operadora de saúde, ou o custo disso para o SUS, e com uma atenção primária forte, ele simplesmente não é internado mais. Né? Então, seja pela lógica econômica financeira, seja pela lógica mais importante, que é a saúde das pessoas, a medicina de família e comunidade é uma força agora mundial, né? E nos últimos 20 anos uma força brasileira já respeitável. Né? É uma especialidade que é ainda escassa em termos de números absolutos, quando a gente compara com as outras especialidades médicas, mas é uma especialidade que vem crescendo bastante no Brasil, ainda bem, porque a gente precisa de médico de família e comunidade. Se faz muito necessário. E tem um conceito que eu já ouvi o senhor falar, que é a longitudinalidade. Exato. Dentro da medicina de família, né? Queria que você falasse um pouco Claro. Sobre isso, que é acompanhar o paciente por mais tempo. O que isso significa na prática médica? Como você pode ajudar a pessoa melhor dessa maneira? Exato. A gente pode, com certeza, afirmar que fazer medicina de qualidade significa conhecer bem essa pessoa. Né? Eu não consigo fazer medicina de extrema qualidade sem te conhecer bem. E para te conhecer bem, lá em Minas Gerais eles falam, né? Preciso de uma saca de sal para te conhecer bem. Então esse ditado popular é interessante, porque dá a ideia do tempo. Então, um dos pilares da medicina de família e comunidade é esse conceito com esse nome comprido, né? Longitudinalidade. Que é exatamente atender, por exemplo, o Daniel várias vezes ao longo dos anos. E essa longitudinalidade, portanto, eu vou conhecendo mais você, vou conhecendo mais a sua família, e o meu poder diagnóstico só aumenta cada vez que eu te conheço um pouco mais. Né? Então, do ponto de vista ideal, um médico de família, por exemplo, na Alemanha, um médico de família passa a vida quase inteira dele, médica, numa mesma comunidade. Então, conhece mesmo as pessoas que ele atende, e todo mundo conhece lá o doutor, né? E essa proximidade, essa longitudinalidade é um dos garantidores da eficácia, né, da política de saúde, de como a gente vai fazer as pessoas mais saudáveis. Né? Porque a doença não é só física também, a gente fala muito disso aqui na Jolivie também, né? A doença ela é influenciada por uma série de fatores, e justamente isso que o senhor está falando, que
A história da pessoa vai importar, o que é que ela está passando naquele momento vai... Inclusive sobre isso também o senhor tem uma outra especialidade, que é a medicina antroposófica, que acho que casa bem com essa ideia. Queria que você desse uma falada rápida assim, sobre o que é, pelo menos para apresentar para as pessoas o que é a antroposofia, a medicina antroposófica. A medicina antroposófica é uma das medicinas integrativas e complementares, né? A OMS chama essas medicinas de medicinas tradicionais. Medicina tradicional chinesa, homeopatia, ayurveda, medicina antroposófica, né? São as ditas medicinas complementares ou tradicionais. As medicinas, todas as medicinas complementares, integrativas, vêm crescendo muito também no mundo inteiro, né? Também por uma necessidade das pessoas, né? A própria medicina acadêmica, infelizmente, não consegue responder todas as necessidades das pessoas. Então, em países desenvolvidos, vou citar de novo a Alemanha, 80% da população já experimentou ou usa medicina integrativa e complementar. 80%. E lá eles têm hospitais. Por exemplo, na Alemanha a gente tem hospitais antroposóficos, né? Medicina antroposófica é você tentar ampliar esse conhecimento acadêmico por um viés de conhecimento que vai pelo aprofundamento mesmo das questões clínicas, né? Um dos aprofundamentos principais é a biografia humana. Como que a gente pode conhecer mesmo a biografia dos indivíduos? E o Rudolf Steiner, o criador da antroposofia, conseguiu evidenciar que toda biografia tem certas leis, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem 30 anos, ela tem ela está sob um jeito de viver que é muito característico, diferente de ter 37, 40, 50 ou 15. Só esse estudo do que é o 30º ano de vida, eu já consigo ter um aprofundamento melhor de quem é essa pessoa, né? Uhum. Então, estudar a biografia seriamente, eu consigo, digamos, perceber qual é a construção desse indivíduo na saúde dele e na doença dele. Toda doença tem uma história. Toda doença tem uma história. E a medicina antroposófica consegue aprofundar muito isso, gerando um conhecimento muito concreto, muito prático. A outra diferença da medicina antroposófica é que ela tem medicamentos próprios da antroposofia, que é toda uma farmacotécnica muito especial. Então ela tem uma forma de intervir diferente também. Exato. E na verdade, ela tem todo um cabedal grande de terapias complementares antroposóficas, né? Uma delas é essa que eu te falei, de um aconselhamento biográfico. Né? Outra é o que a gente chama de terapia artística antroposófica. Né? Dos meios principais de eu me manter saudável e aprofundar o que é saúde em mim é a prática artística. Né? A prática artística não é de jeito nenhum algo superficial, pelo contrário. Se ela tem uma prática que tem um sentido para a pessoa, isso vai gerando saúde, ou pode gerar muita saúde. Então, eu ter um olhar artístico para a vida, né? A gente fala assim, se eu consigo criar e perceber a estética da minha vida, isso também me muda bastante, me deixa mais saudável, me deixa mais rico, né? E se eu sou mais rico internamente, eu preciso de menos aqui fora, né? Então, essa é a lógica, né? Isso é saúde. Isso é saúde. E, pô, lindo, doutor. E eu queria resgatar uma dúvida que eu tenho sobre essa, que acho que encaixa na prática da medicina de comunidade. A gente tem algumas doenças hoje em dia que já são consideradas epidemias e que os prognósticos são que elas vão aumentar a incidência muito mais nos próximos anos, que são doenças mentais como a depressão e a ansiedade, né? E a gente, às vezes, olha para essas doenças como sendo coisas muito individuais e a gente vai orientar a pessoa a ir procurar uma terapia e tomar um medicamento químico, mas como são doenças que se espalham dessa maneira na sociedade, será que olhar para elas desse jeito como sendo um problema do indivíduo é mesmo o caminho? Ou será que tem algumas dicas aí de que a gente como sociedade está vivendo de uma maneira questionável e que a gente é aí que a gente deve atacar, talvez, na forma como a gente se organiza? Uma das principais características da depressão e da ansiedade, principalmente da depressão, é o isolamento. Na medida em que eu começo a me isolar dos outros e na medida em que eu começo a me isolar da comunidade, eu começo a entrar num espectro que é um pouquinho mais próximo já da depressão, né? Então, o interessante é que todo depressivo ou toda pessoa que tem depressão se sente isolada.
Mas agora, no mundo inteiro, eu tenho populações gigantescas se sentindo isoladas com a mesma coisa. E o mais interessante é que a gente percebe que o nosso modo de vida, nossas escolhas sociais, nossas escolhas econômicas, nossas escolhas pedagógicas, nossas escolhas educacionais, né, nossas escolhas artísticas, podem gerar ou geram também doença mental ou saúde mental. Né? Então, a medicina de família e comunidade consegue ter um olhar muito especial, a medicina antroposófica também, consegue ter um olhar muito especial de como que esse processo se dá, né? Então, alguns autores da própria medicina de família e comunidade tratam essas doenças não como doenças clínicas, síndromes clínicas do indivíduo, mas como doenças sociais, né? Porque os determinantes sociais, essa é uma denominação que não se usa mais muito, mas todos esses determinantes sociais, eles de fato são muito importantes, né? A gente está vivendo uma crise agora econômica política no país. Será que isso aumenta a prevalência de depressão? Te digo com certeza que sim. Porque esse esgotamento do indivíduo de procurar sobreviver, de procurar gerar dignidade para a própria família, conseguir se manter saudável, conseguir pagar as contas, se torna muito mais difícil, né? Então, o jeito que eu vou me deprimindo, ou o risco que eu tenho de me deprimir é maior, né? Então, uma das coisas que mais funcionam hoje na medicina para tratar depressão é você fazer grupos de pessoas que têm depressão, de você tratá-las em conjunto. Isso de jeito nenhum quer dizer que eu não vou individualizar o tratamento de cada uma. Pelo contrário, eu individualizo, mas eu consigo dividir o meu isolamento, que é uma das quebras de padrão para eu conseguir não ser mais deprimido. Então isso é muito importante. Como é que socialmente a gente também constrói doença e, portanto, como socialmente a gente poderia construir saúde. Essa é a discussão. A gente recebe e-mails das pessoas muito desesperadas falando de depressão, de ansiedade, e é isso, achando que é um problema seu, unicamente seu, e que aí, como é só seu e você não vê muita alternativa, é como se, assim, desesperado, eu preciso de ajuda porque daqui eu não consigo sair, não sei se vou sair. E, na verdade, o problema é complexo e que é um problema nosso, não é um problema seu, é um problema de todo mundo. Não é de jeito nenhum problema de um indivíduo ou de vários indivíduos, de fato. Nossa, na verdade, quanto mais eu consigo socializar, né, o meu isolamento, quanto mais eu consigo quebrar esse isolamento e quanto mais eu consigo viver, né? A gente vive na era da informação. Mas um dos efeitos colaterais da era da informação é eu me isolar. Por incrível que pareça, a gente nunca esteve em tanto contato com tantas pessoas, mas se sentindo só, né? Então a gente se esqueceu de coisas muito simples, né? Então tem movimentos mundiais que nem são assim tão novos, né? Como slow food, por exemplo. O que é slow food? Puxa vida, convidar os amigos e compartilhar de uma refeição com calma, com gosto, com prazer. Isso precisa de novo virar uma regra social, né? Senão a gente vai adoecer cada vez mais e não vai entender por que a gente está adoecendo. Então o recado também de todas as doenças crônico-degenerativas, todas, saúde mental, digamos, é uma das mais graves, né? Mas a gente nunca teve tanto câncer, a gente nunca teve tanta doença cardiovascular, a gente nunca teve tanta doença autoimune, nunca. A gente tem muitas, então, verdadeiras pandemias em todos os grupos de doenças. Isso não deve ser por acaso, de maneira alguma. O jeito que a gente se alimenta, né? A gente pode dizer, infelizmente, que a gente vive uma calamidade alimentar, né? A gente pode dizer, infelizmente, que a gente vive uma calamidade social porque as pessoas não têm tempo de sentir a vida e de viver. Ou seja, simples assim, ficar com seu filho. Levá-lo na escola, fazer uma reunião pedagógica com o filho na escola, convidar um amigo para cozinhar e repartir uma refeição, jogar uma bolinha no final de semana, né? Isso vai se tornando raro. A própria vida, a própria convivência familiar dos amigos se tornou algo raro. Estranho isso. Será que isso é saúde? A gente está achando que saúde é ir na farmácia, comprar um remedinho, tomar e estou cuidando, estou fazendo meus exames, estou tomando meu remédio, estou cuidando da saúde. Exato. Quando é muito mais simples.
é muito mais simples e muito mais vivo, né? A gente precisa redescobrir, atualmente é isso, na verdade atualmente nunca foi tão importante falar do óbvio, né? Então, toda a medicina, por exemplo, está pautada num tripé fundamental, que é qualidade do sono, quantidade e qualidade do sono, qualidade da alimentação, o que você come, como você come, que horas você come, que Falamos ritmo. muito disso aqui, né, na Jolivie também. Então. E atividade física, atividade corporal que faça sentido, né? Esse é o tripé básico da vida. Isso tudo dentro de um ritmo, né? Se eu não tenho isso como mínimo, como é que eu vou me construir como uma pessoa saudável, né? Essa questão do ritmo que o senhor falou, só para eu entender um pouquinho melhor, o que na prática, como isso de comer, tem horários certos para comer, qual que é a importância disso? Nosso organismo foi criado com muitos e muitos e muitos milhões de anos, né? E nós sempre fomos criados com sol e não sol, né? Isso foi construindo um sistema endócrino, um sistema neurológico, um sistema imunológico, um sistema muscular, um sistema digestório, um sistema nervoso que sempre respeitou a noite e o dia. E isso construiu um ritmo adequado para esse organismo, né? Isso é muito conhecido como ciclo circadiano, né? Então, eu dormir às 11 da noite e acordar 9 da manhã, ou ir dormir às 5 da manhã para acordar meio-dia, será que tem diferença dormir às 9 da noite e acordar às 6? A gente sabe que tem, e muita diferença, né? Então, toda a vida implica um ritmo saudável. O que é vida e, portanto, o que é saúde sempre está implicado dentro de um ritmo saudável. Não existe saúde se não tiver ritmo saudável, né? Eu posso e muitas vezes devo quebrar o ritmo, porque eu sou livre e eu posso fazer o que eu quiser. Mas, para criar e manter saúde, eu vou sempre precisar voltar a um ritmo saudável, né? Isso é uma das bases da própria medicina, da própria saúde geral, né? Sem isso fica muito difícil levar uma vida boa, né? Doutor, muito obrigado. Aprendemos muito aqui. Eu queria poder ficar falando mais muitos outros 20 minutos sobre esses assuntos, mas acho que teremos próximas aí, porque tem muita coisa para falar e a gente está aprendendo muito com o que você está falando. Muito obrigado. Agradeço você que ficou com a gente até agora. Curta nossas redes sociais. Para quem ainda não assinou, assine nossa newsletter. A gente fala sobre tudo isso que a gente conversou aqui hoje e vai continuar falando. E a gente também tem o nosso dossiê Saúde e Nutrição, onde falamos muito de alimentação, do que você precisa, do que é bom para você, de como você pode se aproveitar dessa farmácia da natureza. E é isso aí. Nos vemos na próxima. Até mais.